estamos aqui novamente, eu, Cleiton Topor, juntamente com meu amigo e colega Paulo Suliani. Nós fizemos um outro vídeo falando um pouco aí sobre crimes cometidos na internet, né, cybercrimes, e teve uma repercussão muito positiva o vídeo que nós fizemos. E hoje nós estamos aqui novamente, diante dessa repercussão positiva, para conversar um pouquinho mais com vocês, né, e aproveitando a tecnologia para nos aproximarmos aí, porque nesse cenário que nós vivemos aí desse isolamento social, pelo menos a tecnologia tem nos permitido aí uma proximidade maior e para nós conversarmos aí, conversarmos um pouco sobre temas importantes aí do direito, né, em especial do direito penal. Paulo, antes de eu te passar a palavra, então, durante essa semana retrasada, eu vinha conversando com alguns amigos empresários, e principalmente pequenos empresários, né, que estão sofrendo muito com esse contexto que nós estamos vivendo aí de isolamento social, empresas fechadas, comércios fechados. Nós sabemos que infelizmente, esse isolamento social tem um objetivo muito claro, que é preservar as vidas, né, mas também tem o lado negativo, que é justamente esse prejuízo que nós temos em relação à economia e principalmente das empresas, né, do comércio, enfim. Tanto desde o pequeno ao grande empresário certamente sofrerão com esse contexto que nós vivemos aí de isolamento social. Então, nós vínhamos conversando aí, eles me falando dessa questão da dificuldade que eles estão tendo aí de exercer, de prestar serviços, né, de sobreviver nesse contexto em que nós vivemos hoje em dia. E o que me chamou a atenção é que eles têm uma visão um pouco mais à frente, já no sentido de que, certamente, eles precisarão, todos precisarão inovar, né, para sair dessa situação que eles se encontram hoje e até mesmo recuperar essas empresas para que tomem aí o seu rumo normal das suas atividades, né? E me chamou a atenção porque muitas vezes nessa ânsia de inovar para tentar recuperar essa empresa, isso pode gerar alguns problemas jurídicos, né? Hoje nós sabemos, né, tu sabe mais do que eu, que nós vivemos aí, nós temos aí, o que impera hoje no direito em relação a isso é o princípio da livre concorrência, né, da livre iniciativa, que isso faz com que o mercado ele tenha uma movimentação, um giro, né, de capital muito interessante, né? Então, hoje que nós temos é esse princípio da livre iniciativa, livre concorrência. Mas, diante dessa conversa com os nossos amigos aí, nessa ânsia de tentar inovar, né, para tentar recuperar a sua própria empresa, para retomar, né, aquele mercado que se perdeu diante desse contexto que nós vivemos, teria alguma previsão legal? O direito penal, ele protege no sentido de assegurar a esses empresários uma concorrência desleal no mercado, justamente para tentar alavancar a sua empresa? O que tu teria para nos dizer em relação a isso, Paulo, em relação à concorrência desleal? Professor Cleiton, boa tarde, boa noite, bom dia. Agora, em tempos de isolamento, não temos mais horário para nada. Tenho amigos que estão almoçando às 5 da tarde, né? Mas fica a minha saudação para ti e o agradecimento pelo convite, mas essa conversa acho que faz bem para todos nós. Direto ao assunto, sim, de fato, necessariamente vai haver uma retomada da atividade empresarial nesses ramos que estão com atividade suspensa agora, de certa forma, com a sua produção reduzida, se não parada. E se a Constituição permite
e o próprio sistema capitalista, ele determina que haja uma concorrência entre todos, que haja uma livre concorrência, uma livre busca de oportunidade de produção. Por outro lado, a partir da evolução histórica, se passou necessariamente, e assim o Código Penal teve de evoluir da mesma maneira, necessariamente até de tutelar essa atividade, porque determinadas ações, elas violavam esse princípio de uma maneira tão gravosa que se tornou necessário um Estado intervisse de maneira penal. Para fins específicos de proteger a livre concorrência em termos de concorrência desleal, aqui no Brasil, em 1996, nós tivemos a Lei 9279, é a Lei da Propriedade Industrial. Nessa lei, nós temos o artigo 195, em específico, que ele tipifica, ou seja, ele criminaliza algumas condutas consideradas concorrência desleal. Há vários incisos nesse artigo, especificando várias condutas, não vou lê-los aqui, porque não é o objetivo, eu acho, desse vídeo, dessa conversa. Mas, essencialmente, se dividem em 3 grandes grupos. O primeiro grupo é a proibição de divulgação de notícias falsas. Então, vemos que já em 96 havia uma preocupação com essas fake news, que hoje em dia já, falando em bom português, né, a notícia falsa é fake news. Bom, aquele empreendedor que se utiliza de notícias falsas, ou criando ou divulgando contra o seu concorrente, ele incorre numa conduta criminosa. Então, não pode de uma maneira bastante relevante a ponto disso ser considerado um crime. Por exemplo, se eu digo de uma maneira não direta, mas uma maneira de disseminar essa notícia, ainda que de maneira indireta, de que o produto do meu concorrente é pior, ou de que os fornecedores do meu concorrente entregam um produto ruim, ou que algumas práticas do meu concorrente são nocivas, ou são prejudiciais, ou que o produto dele pode ser prejudicial, isso é mentira, e eu estou, de alguma maneira, ou disseminando ou propagando essas notícias, eu incorro num crime de concorrência desleal. Outro grande grupo que nós temos e é o que é bastante ruim também, porque ofende a livre concorrência de uma maneira explícita, que é o chamado desvio de clientela. Não é um mero desvio de clientela, de eu dizer que o meu serviço é melhor e eu tornar público, inclusive publicidade oficial, formal, eu digo nesse sentido, de que o meu produto é melhor ou que o meu serviço é melhor, e isso é verdade. Bom, isso é concorrência, isso é publicidade. Agora, se eu faço um desvio de clientela de maneira fraudulenta, bom, aí sim, como é que eu posso fazer isso, por exemplo? Eu posso, por exemplo, buscar uma lista sigilosa de clientes de determinado concorrente, ou até de uma maneira em que eu leve eles a engano, esses clientes. Eu posso simplesmente mandar uma mensagem para eles dizendo: olha, a partir de agora, a empresa tal sou eu. Isso é uma fraude, é um engano, é um engodo à clientela, eu estou desviando para a minha empresa. Há casos, inclusive, que eu já tive a oportunidade de trabalhar, em que houve a subtração de documentos sigilosos por esses funcionários, e esses funcionários levaram para a nova empresa que resolveram constituir para concorrer no mesmo ramo. Isso é um desvio de clientela não lícito, um desvio de clientela ilícito, de forma a incidir na Lei 9279 de 96 como um fato típico, um fato criminoso. Por fim, o terceiro grande grupo da concorrência desleal, que é o que se chamou de aproveitamento parasitário. O que é isso? Eu fico como... O que é o parasita? O parasita é aquele que se gruda no outro e fica sugando a sua essência, a sua energia. O que eu posso fazer? Eu posso, por exemplo, vender um produto de menor qualidade ou de mais baixo custo e colocar um invólucro como se fosse do meu concorrente, que o produto é mais caro porque é de maior qualidade. Eu posso também, de alguma maneira, tentar, de forma enganosa, me apresentar, por exemplo, como uma empresa filial daquela, com um logotipo parecido, uma identidade visual parecida, que confunda a clientela e pense que o meu produto, que o meu serviço, que a minha empresa está vinculada àquela outra. Então, é parasitário, porque eu estou sugando a qualidade, eu estou sugando o bom nome do produto dessa outra empresa. Então, são esses os três grupos essenciais
elencados nos vários incisos do artigo 195 da Lei 9279, sobre o crime de concorrência desleal. Em resumo, eu acho que era isso, em termos de concorrência desleal. Sim, perfeito, perfeito. Então a gente tem uma previsão legal e no direito penal protegendo essa concorrência desleal, né? Tu falaste aí de 2, 3 tipos, mas o artigo lá prevê outras condutas, né? Então, em relação a essa concorrência desleal, nós indivíduos, né, empresários, enfim, nós estamos bem protegidos. Mas em relação à ausência dessa concorrência, né, o direito penal também protegeria essa ausência de concorrência entre os empresários, né? Ótima pergunta, Cleiton. Esse outro, um lado digamos assim, um abuso da concorrência, né? Um abuso do direito da concorrência, que é uma concorrência parasitária, ou é uma concorrência desleal, ou é uma concorrência fraudulenta, com desvio de clientela. Então, seria até um excesso de concorrência, digamos assim, usando um pouco de licença poética. Por outro lado, nós teríamos uma falta de concorrência, em que daí o grande prejudicado não é nenhum empresário, mas o consumidor. E também o direito penal tutela. O direito penal tutela isso porque, de certa maneira, também ofende a livre concorrência pelo outro lado. Então, a gente não pode ter nem excesso, nem insuficiência. Nossa Lei 8.137 de 1990, o artigo 4º, ele especificamente ele tipifica a conduta de formação de cartéis. O que é a formação de cartéis? Eu faço uma combinação entre várias empresas que supostamente deveriam concorrer, deveriam competir. Isso, qual é o bom da competição? O bom da competição é que há uma busca para a melhoria do seu produto e para a redução do custo. Então, um produto melhor e mais barato é bom para o consumidor. Se há um cartel formado, por exemplo, o preço ele pode ser definido artificialmente, para que não haja prejuízo para ninguém. E a qualidade do produto, eu não preciso melhorar a qualidade do meu produto se eu não vou ter que... Por que eu vou melhorar o meu produto se o meu concorrente não vai, por exemplo, fazer um preço mais baixo ou um preço mais alto? Ele vai vender da mesma maneira. É um acerto para que haja um cartel. É importante a gente verifique que nós temos, no Brasil, pela via administrativa, com uma intensa e importante atuação antes do direito penal, o direito administrativo, o CAD. Então, o CAD tem um trabalho bastante importante para evitar, por exemplo, monopólios, que também onde há monopólio não há concorrência, mas também evitar esses cartéis. O CAD tem todo um procedimento administrativo específico para isso, em que há sanções severas, e essas sanções podem chegar a multas altíssimas em relação ao lucro da empresa, e um procedimento administrativo em que, nesse procedimento, tem um instituto importantíssimo, um instituto relevantíssimo, que é o Instituto do Acordo de Leniência. O que é o Acordo de Leniência? O Acordo de Leniência é um instituto similar à delação premiada, e como é que ele funciona? Vamos imaginar que haja um cartel. A primeira empresa que for no CAD e entregar provas suficientes da existência do cartel e fizer todo um histórico, no sentido de dizer, o cartel é assim, está aqui a prova, essas são as pessoas envolvidas, essa empresa a primeira que fizer, se houver esse acordo e ele for homologado, essa empresa está isenta de sanções, inclusive criminais. Claro que nesse acordo, muitas vezes é comum já haja uma indenização a ser paga, né? Há um prejuízo de qualquer maneira, mas se evita sanções penais da Lei 8.137. O Acordo de Leniência, eu acho que ele vem... ele é indissociável desse tipo penal do artigo 4º. Perfeito. Então, resumindo assim, nós teríamos a concorrência desleal, a proteção do direito penal, a proteção em relação àquele empresário ou àquela empresa que está sendo prejudicada por essa concorrência desleal. Né? E a ausência de concorrência, que na verdade é a formação de cartéis, o prejudicado aqui seria o consumidor e não os empresários. Seria basicamente essa a diferença entre os dois, né? Perfeito. Perfeito, exatamente. Até por isso, se tu me permite me alongar um pouco mais, que a gente tem uma diferença no procedimento de ambas as leis. Por exemplo, no crime de concorrência... Isso aí eu ia te perguntar agora. Perfeito. Então tá. Eu ia te fazer essa pergunta agora. Perfeito. Então, se na questão da concorrência desleal, em tese, quem está sendo prejudicado é o empresário, o legislador entendeu que se trata de uma ação penal
privada, ou seja, o Estado ele não vai se imiscuir nessa questão, a não ser que o empresário entenda a necessária intervenção estatal. Então, ele tem que contratar um advogado privado, pagar custas judiciais e oferecer uma queixa-crime. Né? É uma ação penal privada com tudo aquilo que, inclusive, nós já conversamos no outro vídeo, que nós temos o problema da perempção, nós temos o problema da decadência, o problema não, a questão. E é importante que se verifique que esse crime de concorrência, os crimes de concorrência desleal, pela pena máxima combinada, a eles se impõe o rito da lei dos juizados especiais. Então, é uma queixa-crime no juizado especial criminal. Eu tenho uma audiência prévia de conciliação, eu tenho transação penal, eu posso ter, eventualmente, uma suspensão condicional do processo, tudo isso. Já no artigo 4º da Lei 8.137/90, de outro lado, como pode haver um prejuízo em tese para a coletividade, para o consumidor, bom, então é de interesse do Estado. Então é uma ação penal pública. Perfeito. Né? E a pena é mais alta pelo rito comum. Sim, sim. Perfeito. Paulo, e para nós finalizarmos aí, então, eu digo finalizar por minha parte, né? Se tiver mais algumas considerações, fica à vontade, tá? Mas a minha última provocação é a respeito da questão patrimonial. Né? Nós vimos até agora que o direito penal ele dá uma proteção para esse indivíduo, empresário, empresa, enfim, prejudicado. Nós temos no direito penal penas restritivas de direitos, penas privativas de liberdade, etc. Mas a questão patrimonial, o direito penal nesses casos, né, ele também protege esse lado patrimonial da pessoa, do indivíduo lesado? Acho que sim, Cleito, sim. E muitas vezes, por mais instigante ou intrigante que possa parecer, às vezes o processo penal ele traz ferramentas ou traz soluções para que se assegure uma eventual indenização. Nós temos duas questões aqui diferentes. A primeira questão, que nós usamos o exemplo até agora, até para não ampliar muito a nossa conversa, é a questão do crime de cartel, por exemplo, em que a titularidade da ação penal é do Ministério Público. Então, não há como se dizer que A, B ou C vai receber uma indenização. Mas é possível, inclusive já desde do processo administrativo do CAD, que seja definida uma indenização à coletividade, né? E geralmente isso acontece. Há um fundo específico criado para isso, em que o CAD ele tem toda a gestão disso para que sejam depositados os valores nesse fundo que é para proteção do consumidor de modo geral. Por outro lado, a questão da concorrência desleal, em que há um empresário individualizado, lesado, é fácil que a gente verifique, por exemplo, nós temos em direito penal uma produção cautelar antecipatória de prova. Por exemplo, nós podemos solicitar uma busca e apreensão antes mesmo de ajuizar a queixa-crime. Eu posso fazer uma busca e apreensão de documentos, mas eu posso, e com esses documentos, eu fazer uma tutela de prova para poder ajuizar a queixa-crime, e na queixa-crime a gente vê especificamente, bom, se é ajuizado especial criminal, qual é o rito? Olha, primeiro eu tenho uma audiência de conciliação. Numa audiência de conciliação, eu posso já posso propor, inclusive, na petição inicial, olha, eu tive um prejuízo de tanto, está aqui o laudo contábil, o laudo pericial, no sentido que o meu prejuízo com esse ato de concorrência desleal que eu estou apresentando aqui na queixa, esse prejuízo eu gostaria de ser ressarcido para fins de conciliação, senão não tem conciliação. Olha, não havendo conciliação, ainda se oferece uma transação penal. Ok, não tem transação, eu quero a reparação do dano. E a reparação do dano pode vir a ser quantificada. Né? Para fins de cautela, inclusive, não só da prova, mas de cautela dessa indenização, o direito penal também assegura, por exemplo, que se faça uma hipoteca, né, nos valores, ou que se faça arresto, né? Nós temos as figuras do arresto e do sequestro no direito penal. Então, se eu vejo que o empresário B, que concorreu deslealmente com o empresário A, ele acabou tendo um lucro que se tornou ilícito, porque esse lucro devia ser meu e não dele, no valor de 1 milhão, e ele tem um imóvel que vale 1 milhão, não é bem de família, eu já posso, uma petição inicial, pedir que esse valor seja sequestrado ou arrestado, dependendo de como que ele chegou a esse imóvel.
né? Se foi lícito ou ilícito. Então, há várias maneiras de assegurar esse patrimônio. E, de qualquer maneira, depois eu tenho ainda, numa eventual sentença condenatória, por regra geral, se eu fizer esse pedido, que seja determinada uma condenação, não só a sanção, e a sanção, nesse caso, é uma sanção substitutiva, porque a pena não é de prisão, reclusão, porque ela não chega ao patamar necessário, mas que, além dessa sanção criminal, haja uma condenação à reparação do dano, de qualquer maneira. Então, veja que já no direito penal, nessa medida, assim, urgente, nessa questão, porque eu tenho 6 meses para representar, no momento que você autoriza, então eu tenho que entrar necessariamente com a queixa, se eu quiser, eu já tenho várias medidas de buscar uma reparação do meu dano, né? O que não impede, de maneira alguma, porque são esferas independentes, que eu busque aumentar um valor, por exemplo, que uma sentença penal condenatória já tenha arbitrado, eu possa aumentar esse valor, executando essa sentença criminal no juízo civil, eu posso entrar com outra demanda no civil, buscando toda a reparação necessária. Sim, sim, perfeito. E eu até estava pesquisando sobre essas questões aí dos cartéis, e nós tivemos grandes operações, né, envolvendo aí investigações e processos de acordos entre valores e tal. Uma delas em 2014, se eu não me engano, nós tivemos o cartel do cimento, né, se eu não me engano, em que inclusive o CAD condenou também as empresas a pagamento de um valor bem considerável, né? E depois nós tivemos também a White Martins, né, o cartel do oxigênio, também tendo aí investigações e processos envolvendo essa questão dos oxigênios, e aí o CAD também acabou multando, além do procedimento penal, o CAD acabou multando aí a White Martins, um valor também bem considerável, aí, em torno de 2 bilhões e meio, né? Então, a gente verifica que o direito penal, muitas vezes, tem dado um resultado em relação a essa concorrência desleal, né? Se não se consegue resolver por outras esferas, nós temos aí o direito penal como a última ratio para tentar resolver essas questões, né? Paulo, eu então finalizo a minha participação aí, eu não sei se depois tu tem alguma outra consideração, mas eu te agradeço muito por esse bate-papo aí, essa conversa informal, né? É mais uma conversa informal aí para a gente descontrair, falar um pouco do direito penal que a gente gosta, né? E também para que as pessoas também possam, embora estejamos todos aí nesse isolamento social, também compartilhar um pouco dos seus conhecimentos aí, assistindo e depois debatendo essa nossa conversa aí, que nós vamos disponibilizar depois no YouTube, né? Então, eu te agradeço pela tua disponibilidade, acho que hoje foi bem... Da outra vez, né, a nossa outra conversa foi bem proveitosa, hoje também, acho que deu para de uma forma geral, assim, a gente passar por todos os pontos importantes envolvendo essa questão que provavelmente pode ser que surja, né, após essa pandemia, porque os empresários vão ter que se inovar aí, querendo ou não, para tentar recuperar ou até mesmo recuperar essa situação em que nós estamos vivendo, né? Então, eu te agradeço a tua disponibilidade aí, e certamente aí durante a semana ou a outra semana eu vou te convocar de novo para nós batermos um bate-papo aí sobre algum assunto que seja importante aí nesse nosso contexto que nós estamos vivendo. Obrigado, viu, Paulo? Deixa a tua palavra aí para tuas considerações. Cleiton, obrigado pelo convite, pela conversa, sempre é bom poder refletir, debater e até mesmo ajudar quem está em casa estudando, quer se distrair um pouco, ver, a gente já tem aí um pouco de bagagem nisso, e eu acho que o nosso papel é ajudar quem está começando. A gente está, se a pandemia ensinou alguma coisa, é que estamos todos no mesmo barco. Então, vamos lá, vamos superar essa, mas superar respeitando a ordem democrática, né? A ordem legal. E é isso, vamos seguir conversando. Um grande abraço para ti. E perfeito, um grande abraço, boa noite. Boa noite. Para todos, um abraço. Boa noite, tchau, tchau.